Adiada para depois do Carnaval, a votação do relatório que torna permanente o Fundeb, o Fundo para a Educação Básica. Relator na comissão que trata de mudanças no Código de Trânsito apresenta o texto final. Comissão Especial da Prisão em Segunda Instância houve opiniões contrárias à aprovação da proposta. Veja o que foi notícia nas comissões da Câmara na semana que passou. Mesmo com o Fundeb em funcionamento, a desigualdade na distribuição de recursos para a educação básica entre estados, municípios e o Distrito Federal é gritante. A desigualdade interestadual do maior e menor VAT varia de 500% em Minas Gerais a cerca de 20% no Amapá. Esses números são de um estudo feito pela Consultoria de Orçamento da Câmara e descrevem o desequilíbrio na distribuição de dinheiro que é destinado para a educação básica brasileira. Em seu relatório, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende sugere uma maior participação da União no financiamento da educação básica, começando em 15% e aumentando 1 ponto percentual por ano até atingir o índice de 20%. Atualmente, o governo federal complementa o fundo com 10%. Com os 10% que já tem hoje mantidos para o Nordeste, basicamente, com o acréscimo novo vai permitir a indução da qualidade chegar a municípios que nunca receberam. Houve um pedido de vista e o texto só vai ser debatido e votado depois do Carnaval. A gente precisa avaliar detidamente o texto, a construção do texto, então é algo que não pode ser feito, com perdão de expressão, a toque de caixa. A proposta que torna o Fundeb permanente recebeu o apoio dos 27 governadores estaduais. Reunidos em Brasília para participar de um fórum nacional, eles encaminharam uma carta à Câmara dos Deputados pedindo a aprovação imediata da proposta. O Fundeb que exigirá uma complementação maior da União. Enfim, um instrumento de financiamento de uma educação pública de qualidade que o país tanto precisa. Este professor de direito penal alertou: a PEC que permite a prisão em segunda instância é inconstitucional. Na medida em que eu adianto o trânsito em julgado, a presunção de inocência, que era desse tamanho, fica menor, né? Então eu estou diminuindo o âmbito de abrangência da presunção de inocência, que na nossa Constituição não era admitido, porque o trânsito em julgado era no STF. Quando eu faço isso, eu atinjo algo que chama vedação do retrocesso. Eu não posso diminuir direitos fundamentais que já estão previstos na Constituição Federal. O presidente da Associação dos Procuradores dos Estados chamou a atenção na comissão especial para os precatórios, que são aqueles processos de pagamentos devidos pela Fazenda em razão de condenação definitiva. Ele disse que há exemplos de decisões judiciais revertidas ao final, ou seja, no sentido do não pagamento. Nesse caso, com o fim de alguns recursos e a adoção do trânsito definitivo em segunda instância, como prevê a PEC em análise pelos deputados, como é que o dinheiro pago indevidamente seria devolvido aos cofres do Estado? Especialmente nas requisições de pequeno valor, certamente nós vamos ter o cumprimento da obrigação por parte do Estado, o pagamento, antes dessa ação revisional ter sido apreciada. A presidente da Associação dos Defensores Públicos também fez ressalvas à proposta de emenda à Constituição e disse que, caso aprovada, a PEC valeria tanto para a área civil quanto para a penal. Ao alterar o recurso extraordinário e o recurso especial, transformando em ações revisionais, esses recursos eles não trabalham só na esfera penal, eles atingem as demais áreas, do judiciário. Semana passada, o ministro da Justiça, que defende a ideia da prisão em segunda instância, já havia se pronunciado na comissão sobre a PEC atingir as áreas civil e penal. O que eu acho, porém, é que essa extensão aos casos cíveis não pode ser um preço a impedir a aprovação disso para os casos criminais. Nós sabemos que tem um grupo aqui
que não concorda com a mudança nas demais áreas, porque essa sim vai mexer com muitos poderosos. O deputado Juscelino Filho apresentou o relatório na comissão que analisa novas regras de trânsito. O relator manteve o aumento da pontuação para que se perca a carteira de habilitação, 40 pontos. Antes era 20. Mas, de acordo com o texto, quem tiver 2 infrações gravíssimas continua perdendo a carteira quando atingir 20 pontos. Motoristas profissionais só perdem a carteira com 40 pontos, independentemente da gravidade das multas que receberem. O governo pretendia acabar com a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais, mas o relator manteve no texto essa exigência para motoristas que tenham habilitação nas categorias C, D e E. O objetivo é impedir o uso de estimulantes, como o chamado ribite e a cocaína. O relator também contrariou regra proposta pelo governo para acabar com a multa da cadeirinha. Juscelino Filho, indo no caminho contrário, endureceu a regra. Se o texto dele virar lei, crianças terão que usar a cadeirinha até 10 anos de idade ou quando atingirem 1,45 m de altura. E a multa é gravíssima. Isso não foi criado da nossa cabeça, isso foi baseado em estudos feitos por organizações sociais ligadas ao trânsito, à criança segura. Os deputados pediram vista conjunta do relatório para tentar ganhar mais tempo e assim negociar mudanças no texto. Dessa forma, o projeto só poderá ser votado daqui a 2 sessões do plenário da Câmara. O deputado Darcy de Matos foi um dos autores do pedido. Ele argumentou que o relator incluiu no texto a obrigatoriedade de que o certificado de licenciamento anual seja emitido na forma de cartão plástico. O parlamentar explicou que, entre outros motivos, pediu vista para tentar retirar do texto essa determinação. A comissão mista da medida provisória que cria o Programa de Emprego Verde-Amarelo se reuniu para conhecer o relatório do deputado Cristino Áureo. A medida pretende estimular a criação de empregos para jovens entre 18 e 29 anos, flexibilizando as regras de contratação para as empresas. O relator recebeu quase 2.000 pedidos de alteração ao texto. No relatório apresentado, o deputado acatou cerca de 480 emendas. Entre elas, a que aumenta o percentual de contratações pelas empresas e também a que inclui no programa maiores de 55 anos que estejam desempregados há mais de um ano. Resolve os 2 principais problemas do mercado. Jovens que precisam ingressar e pessoas de mais idades que, permanecendo mais tempo sem vínculo, vão cada vez mais se distanciando dessa oportunidade e virando, ao invés de um contribuinte da Previdência, virando um cliente possível para o BPC. Mesmo com mudanças no texto, quem é contra a medida provisória diz que o programa Verde-Amarelo provoca uma precarização das leis trabalhistas e perda de direitos dos trabalhadores. Na prática, permanece este conceito de que o patrão será desonerado, o desempregado terá que pagar por essa Bolsa Patrão e essa desoneração. A multa que o patrão terá para demitir é menor e isso possibilita que ele coloque no lugar do trabalhador que tem os direitos, um trabalhador que não tenha direitos. A discussão e votação do relatório vai acontecer no mês de março. Se aprovado, segue para debate no plenário da Câmara dos Deputados. A CPMI das fake news ouviu Lindolfo Antônio Alves Neto, um dos proprietários da empresa Iacos, acusada de ter feito disparos em massa irregulares na última eleição. O empresário apresentou à CPMI uma lista de políticos que teriam utilizado os serviços da empresa. O deputado Rui Falcão, do PT, foi citado e apresentou defesa. Eu utilizei durante a campanha eleitoral, de forma legal, os serviços da empresa Malte. Eu tenho em meu poder o recibo, a declaração prestada pela Malte, valor de R$8.000. Também estão nessa lista os candidatos à presidência em 2018, Henrique Meirelles, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. O senador Randolfo Rodrigues acusou a empresa de fazer disparos de notícias falsas para atacar a campanha de Haddad. Dá para perceber uma seguinte mensagem sendo disparada: urgente, Marcelo Odebrecht
delata Fernando Haddad. Uma mensagem que ficou muito conhecida durante a campanha presidencial como campanha negativa contra o candidato Haddad. O senhor acaba de dizer que reconhece essas fotos. Ok, reconheço o ambiente, não reconheço o conteúdo. A deputada Caroline de Tone rebateu essa acusação e disse que Bolsonaro foi eleito por sua popularidade e não por fake news. Se demonstra que o nosso presidente fez disparo legal de R$1.000, que não é nem um pouco comparado com os opositores e nada adiantou do que os opositores fizeram, porque ele continua firme e forte nas redes sociais com 30 milhões de seguidores, ou seja, atingindo o público, porque ele reflete os valores conservadores do povo brasileiro e é isso que importa. O deputado Túlio Gadelha acusou a empresa de conduta criminosa. A Yakos e com a plataforma Book Services só dá o meio de disparo. O conteúdo é totalmente de responsabilidade do cliente. Logo, nós não atuamos produzindo o conteúdo. Perfeito. Então, sua empresa pode tranquilamente disparar conteúdo de pornografia infantil se um cliente pedir, correto? Permaneço calado. Deveria ser uma comissão dedicada a investigar Deep Web, problemas de pedofilia, crime nas redes. Só que ela não faz nada disso, não. Ela quer pegar o candidato, quer pegar o presidente Bolsonaro e dizer que ele foi eleito com base em fake news. Lídice da Mata negou que a CPMI tenha objetivos políticos e também falou do impacto do trabalho da comissão sobre a sociedade brasileira. O Superior Tribunal Eleitoral, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal, todos têm acompanhado o desenvolvimento dessa discussão na CPMI, porque todos estão buscando verificar como nós vamos enfrentar este mal que causa um prejuízo tão grande à sociedade brasileira, ao cidadão e, em especial, à política brasileira. A CPMI agora vai fazer uma reunião na semana que vem para votar requerimentos que pedem a convocação de mais de 100 pessoas. O mais polêmico é o que convoca a jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo. Ela foi a responsável pela matéria que fez as denúncias sobre supostas irregularidades nas atividades da empresa Yakos.